Olá, colegas da odontologia! Mais um episódio do OdontoCast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Vamos falar novamente sobre educação em odontologia. E nesse momento nós vamos entrevistar a coordenadora da Uniesa Mais, que está aqui conosco e irá ser apresentada pela nossa conselheira Penélope. Tudo bem, Penélope? Tudo ótimo, Marcelo. Graças a Deus, mais um episódio e com mais uma presença também muito ilustre da odontologia que faz a diferença na nossa odontologia do estado do Pará. Então apresenta, quem é a nossa colega? É a doutora Jéssica Mendes, Damasceno Lira. Ela é cirurgiã dentista com formação em implantodontia e periodontia, mestrado em periodontia e professora e coordenadora de graduação em odontologia da Uniesa Mais. Seja muito bem-vinda, doutora Jéssica. Muito obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Estou imensamente feliz por estar aqui e, de alguma forma, estar contribuindo com o conhecimento acadêmico e estar passando por vocês, né, o conselho da nossa classe de odontologia e, de alguma forma, passar como que estamos vivendo, né, nessa parte de formação acadêmica. Legal, obrigado por aceitar o convite do conselho. E foi um pouco difícil, porque a nossa agenda estava um pouco diferente, já tínhamos tentado anteriormente, mas agora deu certo. Graças a Deus. Então, vamos logo evoluir para essa conversa, que eu estou bastante curioso também, para falar sobre a educação da odontologia, né, nesse momento atual que estamos vivendo em 2023, com tantas faculdades, com grandes desafios, com tantos alunos sendo formados e profissionais sendo colocados no mercado. Para teres uma ideia, hoje nós temos, pelo Conselho Federal, mais de 600 faculdades de odontologia, né, que é um dado interessantíssimo, para quase 400 mil cirurgiões dentistas no mercado de trabalho no Brasil, onde, em comparativo, nós temos nos Estados Unidos algo em torno de 85 faculdades de odontologia, para uma população maior do que aqui é no Brasil. Então, no Brasil, nós temos mais dentistas para uma população menor, nos Estados Unidos, menos dentistas para uma população maior. Como tu enxergas isso, Jéssica? Já puxando a primeira pergunta do OdontoCast. Sim, a gente observa, né, realmente essa grande abertura de novos cursos de odontologia, né, nas faculdades, e a gente acaba observando esse inchaço, né, na área da profissão, e isso acaba, ao meu ponto de vista, a gente leva para aquele ponto sobre desvalorização, ou então sobre reconhecimento, e a gente acaba tendo que ser mais inovadores com relação à formação dos acadêmicos, a fazer com que eles sejam mais proativos, né, e não ficar só com aquela visão de odontologia em si, mas para que de alguma forma eles possam se destacar no mercado de trabalho, ele realmente precisa se esforçar um pouco mais, né, diante desse grande quantitativo de profissionais no mercado de trabalho. Então, com isso, de fato, é algo que nos preocupa, né, porque essa grande quantidade de profissionais sendo formados e sendo lançados ao mercado de trabalho, nos preocupa em que sentido? Que qualidade todos estão realmente sendo formados? Será que realmente estão sendo muito bem fiscalizadas as instituições pelo MEC? E depois o Conselho tem ido até esses consultórios, realmente para a gente poder saber que tipo de profissionais estão sendo lançados no mercado de trabalho e atendendo as comunidades. Então, o sentido que nos preocupa seria mais por este caminho. O Conselho Federal recentemente esteve aqui conosco, no Conselho Regional de Odontologia do Pará, e nós discutimos isso também com o presidente, e discutimos isso em nível de sistema de conselhos, com essa preocupação do ensino na graduação, né? Porque o MEC é o responsável por isso, mas os olhos do sistema de conselhos têm ficado bem abertos também. Inclusive, há um projeto embrionário de uma prova de proficiência, como é feita na OAB, mas isso depende de mudança na legislatura, uma série de questões que não envolve só o conselho, né? E dentro desse universo, tu és a favor, tu és contra? Como é o teu posicionamento como coordenadora de um curso de odontologia em relação à prova de proficiência?
Bom, é um assunto assim que realmente ele precisa ser muito bem explorado, né? Porque é um pouco delicado falar sobre isso. É muito sensível, né? com certeza. Mas eu acho que de fato precisa realmente ter esse estudo, primeiramente ver a qualidade com que esses profissionais realmente estão sendo lançados ao mercado de trabalho, a qualidade com que esses tratamentos estão sendo realizados, ver questões de infrações éticas, né, para que realmente seja realizada uma prova de proficiência. Mas eu acredito que diante de uma demanda de uma avaliação de repente negativa, uma prova de proficiência seria um método seletivo de uma forma segura para a sociedade, né, que irá receber esses profissionais. Só que, claro, precisa ser feito um estudo minucioso com relação a isso, principalmente a cada estado. Então, de repente, essa prova pode ser algo regional, ou pode ser algo nacional, não sei. Na verdade, o projeto, tá em estudo ainda, o projeto ele foi feito um piloto no CRO do Paraná, e ele não é um projeto para criar um programa de punição, de restrição, e muito mais de avaliação das instituições. Auxiliar o MEC a melhorar a qualidade de ensino. Uhum. Seria uma resposta, né, do profissional que ali é formado, para a gente saber qual é, né, o nível de comprometimento das instituições, de qualidade de ensino, que vai ser refletido no futuro profissional. Essa é a ideia do CFO, conselho, né, do CFO, do Sistema de Conselhos de todo CFO e CRO, até porque não é atribuição dele interferir nessa educação. A educação, que fique bem clara, é o Ministério da Educação. Exato, né? Então, o Conselho não pode interferir numa situação dessa, mas ele pode ajudar a avaliar e levar subsídios ao MEC para que possa fazer uma melhoria nessa educação. Né? Então, eu penso assim, que dependendo do estudo que for realmente realizado, eu acho que a prova de proficiência, mediante esse quantitativo de profissionais que estão sendo formados e lançados ao mercado de trabalho, seria um ponto importante a se avaliar. Por que hoje em dia existe a prova da OAB? Porque houve um inchaço também na área do direito. Isso. Então, se a gente está seguindo por este mesmo caminho, seria importante, ou de repente dar uma freada, né, dar uma controlada nas novas formações de faculdades, ou então pensar... O CFO judicializou o MEC, né, não teve êxito, tanto que já estão aparecendo novas faculdades e abertura de novas vagas nos cursos que já tem, das faculdades que já existem. Então, para tu veres que o CFO não pode interferir nesse processo. Notifica, do MEC, informa, né? Exatamente. E dentro disso também houve uma mudança na sistemática da educação com a própria pandemia. Sim. Já havia chegando no mercado a questão da educação online, né? Uhum. E com a pandemia isso aí explodiu, acentuou mais ainda. E antes de fazer a pergunta que eu quero fazer em relação ao EAD, à questão online, para tu teres uma ideia dos profissionais no Pará que estão sendo colocados no mercado, olha só, o Conselho vai fazer em 2024 60 anos. Em 60 anos, nós temos algo em torno de 13 mil inscritos no Conselho. Em 60 anos. Todo ano estão sendo colocados no mercado de trabalho 1.300 profissionais, segundo a Secretaria, da Conselheira Secretária, ela tem dados disso. Isso. 1.300. Ou seja, se tu fores nessa estatística, né, daqui a 10 anos, tu vais ter conseguido colocar no mercado, registrados no Conselho, o mesmo número que tu conseguiste em 60 anos. Olha o quão grave isso pode acontecer. Então é um crescimento vertiginoso, né? Cada vez problemático, porque Exatamente. Quando são colocados profissionais em quantidade no mercado, ocorrem as infrações éticas. Aumentam. Entendeu? Porque aumentam, éticas, exato. Porque, né? Elas se potencializam. É verdade. Porque os valores mudam. O ensino, que é muito maior em nível de informação, mas essas informações que deveriam ficar fixadas, assimiladas, elas acabam sendo pulverizadas de tanta informação,
acabam não ficando retidas e ocorrem as infrações éticas aí explodindo em todo o setor da odontologia. E o conselho não cresce com essa mesma Exatamente. Nós proporção, não temos como né? fazer uma situação exponencialmente para possível de abraçar tudo isso. isso. Então é por isso que a gente tem que combater a questão, combater que eu digo assim, informar, educar, vamos às faculdades. Para que a gente tenha um ensino de qualidade, porque isso vai impactar tanto na vida profissional, na carreira, quanto na questão ética também. Com certeza. Exatamente. E em relação ao EAD, tu és favorável ou não? Já vou te adiantar, nós entrevistamos já 8 faculdades do Pará e 7 são contra. Bom, também é um outro ponto extremamente delicado, mas que também é importante ser estudado. Sim. Né? A pandemia ela veio como uma forma de nos ensinar outros pontos também, né? Então, na pandemia, ela nos forçou a tomar outras opções, outras alternativas de ensino, aprendizado, né? No qual foi possível observar, diante daquela prática, que algumas situações era possível ser execuível, né? Como, por exemplo, você evoluir mais na teoria, sem grandes prejuízos à questão do conhecimento teórico, né? Até porque o conhecimento teórico, por mais que o aluno esteja na sala de aula, mas às vezes não está prestando tanta atenção, e assim a mesma coisa acontece na parte online. Entretanto, levando isso para a odontologia, né, que é um curso que mais de 50% dele é a prática, tanto a parte laboratorial como a parte clínica, o atendimento à população, né? E isso compromete, né, no ensino, se for EAD. Então, eu penso que, numa proporção, se isso for levado adiante, né, essas faculdades pensarem, né, nesse caminho, eu penso que a teoria em si, né, de repente algo híbrido, não sei, mas a teoria em si não seria tão prejudicada, mas a prática não é impossível na odontologia isso ser no rumo da EAD, né? Então, no caso, um curso que é extremamente teórico, por exemplo, o direito, por exemplo, ele é bem teórico. Tem cursos que conseguem se enquadrar nessa com plataforma, mais né? No caso do direito, eu não creio que o direito seja também tão teórico, porque já pensaste o que é um julgamento? Não, pois é, mas aí as leis, os estudos, aí chega na hora de uma simulação, ele precisa também de uma... Mas a gente vê hoje em dia, né, os julgamentos, né, os juízes também o fazem online por conta que a pandemia também lhes proporcionaram essas experiências. Então, eu penso que parte teórica seria um ponto a se pensar, porém não é impossível a odontologia ficar 100%. Tu sabes um ponto que eu fico muito temeroso com a questão do EAD? É a desvirtuação por parte do homem, do ser humano. Tá? Por quê? Porque tu tens, principalmente com as faculdades particulares, eu não estou fazendo aqui acusação a nenhuma, mas eu fico temeroso porque hoje virou um comércio, é comercial mesmo. E quando tu fazes essa questão comercial, tu acabas tendo a possibilidade de deturpar. Você perde aquela relação, né? Aquela comunicação pessoal. Entendeu? Inclusive interfere no... Entendeu? Por quê? Porque tu sabes que tu tens a cognição, tu tens o comportamento e tu tens na odontologia, tens que ter o tato, a mão, a execução. E quando tu perdes esse tato, tu vais influenciar no teu comportamento, porque tu vais começar a tentar driblar alguns pontos que não tem como driblar, não tem como fazer diferente. Então isso é o meu temor. Pode até 40%, que é o que estão defendendo, mas será que daqui a pouco não vão querer 50%, depois 60%, depois 80%? Aí começa a desvirtuar tudo. Aí vão surgindo outros problemas, entendeu? Né? Então, assim, é algo que é possível ser feito, e na teoria falando é possível, mas qual o problema que isso vai gerar? Exatamente. Então, o brasileiro não está preparado. A gente teria que se preparar muito bem. Se preparar com a educação. Exatamente. Se fizeres isso numa Inglaterra, numa Suíça,
pode funcionar até tu botares 40%, porque vai ser os 40%. Mas aqui não. Aqui... É o jeitinho brasileiro, né? Exatamente, entendeu? Deu 40, dá 50, vai entendeu? aumentando. Então, tu dá um feriado no mês, já quer o outro, aí o feriado é na quinta, é feriado, mas vamos enforcar a sexta, entendeu? Então, isso aí a gente fica realmente, como conselho, muito preocupado. Nossa questão cultural é muito forte, né? E ainda a gente tem que começar a educação na íntegra mesmo, né? De base, para a gente poder mudar, que hajam as mudanças realmente que sejam favoráveis e que a gente possa ter aí uma plataforma como essa que seja de maneira satisfatória, né? Mas eu quero te perguntar uma coisa. Qual é a pergunta que tu tinha para fazer para ela agora que me disseste? Vai lá. Bom, a gente quer saber sobre essa questão educacional mesmo, teu ponto de vista, sobre todos esses desafios, o que você... E com tantas faculdades de odontologia, né? Somos mais de 600 faculdades, né, Marcelo? O que você acha? Para onde a gente está indo? Para onde a odontologia brasileira está indo? Deixa eu ajudar essa pergunta dela. A ESAMAIS, a UniESAMAIS, é a tua primeira faculdade que tu estás coordenando, não é? Coordenação, sim. Então, esse desafio da ESAMAIS, a UniESAMAIS hoje, eu fui chamado em 2015 para fazer essa coordenação. Infelizmente, por alguns motivos, não pude. O Reinaldo me chamou, me convidou, e eu, por motivos profissionais, acabei não podendo aceitar. Sim. É um grande desafio, né, de uma faculdade que passou a ser a terceira, salvo engano, foi o FPA, o CESUPA e depois a UniESAMAIS. Isso. Né? Então, a terceira faculdade das 19 que tem no Pará hoje. Como é estar trabalhando, coordenando isso? Certo. Olha, quando me foi feito esse convite, eu conversei, né, com a minha pró-reitora. Eu falei assim, olha, eu fico inclusive surpresa com o pedido, mas ao mesmo tempo feliz por saber que se vocês me convidaram é porque de alguma forma podem encontrar em mim algo que possa contribuir com as solicitações que a faculdade precisa. Mas eu fico nervosa porque devido à minha idade, eu tenho 31 anos, a minha experiência profissional na parte acadêmica, né? E ela falou assim, Jéssica, não é uma questão de tempo, é uma questão de perfil. Então a gente tem observado o teu desempenho, a maneira como você tem levado essa relação entre professores e também a parte de gestão, o quanto que você nos ajuda, né? E não tem tempo difícil para isso. Então a gente gostaria de a sua contribuição nesse sentido. E aí, enfim, eu aceitei, né? E como foi, a princípio, conhecer a gestão, né, na parte da odontologia. São muitos desafios no sentido de conhecer, de fato, as entrelinhas, né? Aquilo que não é passado para professor, que não é passado para aluno, a parte de gestão, porque a gente passa para eles já tudo certinho, já alinhado, organizado. Só que antes você precisa pensar, ter criatividade, pedir ajuda, né? Nesse sentido, ser humilde ao ponto de querer falar, olha, como é que a gente pode resolver isso? Podemos nos unir? Então, eu tento, nesse tempo de coordenação, eu tento fazer com que a minha equipe de professores, né, os docentes, a gente sejamos cada vez mais unidos, né, e trazer aquele ambiente agradável e amor pro nosso ambiente, porque isso reflete na educação, Sim. Isso reflete nos alunos. Então, uma equipe desunida, uma equipe que não se dá bem, que ninguém ajuda o outro, isso reflete na didática de ensino e no aprendizado dos alunos. Então, eu tenho enfatizado muito isso. E também com relação a essa relação com os alunos, né? Deles entenderem que eu estou ali para ajudar, não só a eles, mas a instituição, a elevar a instituição no qual eles terão o diploma, que é o meu diploma também. Então, da época em que eu me formei, que foi em 2014, hoje nós temos grandes mudanças, né? Na época era uma escola superior, hoje nós somos um centro universitário. Foi uma grande conquista para a gente, que foi em 18 de agosto do ano passado. E isso foi uma grande vitória. Então, eu peguei exatamente essa transição entre a faculdade e o centro universitário.
E aí tem sido, eu confesso para vocês que apesar de sentir um peso alguns dias, mas lá no fundo eu gosto dessa gestão, eu gosto de organizar, eu tenho um prazer em organizar e fazer com que as coisas sejam fluindo de forma corretas, né? Eu tento disciplinar os alunos, tento disciplinar os professores. E o que hoje é um desafio muito grande, porque nós temos aí um avanço tecnológico imenso que na nossa época não existia, meio que a gente era robotizado, a gente seguia aquilo que o professor falava, aquelas fontes que ele dava. Hoje em dia não, tudo é diferente, né? O aluno às vezes chega com você já com questionamento, já pronto, né? Exatamente. Ele foi lá no Dr. Google, ele foi lá no Instagram, ele foi às vezes lá... no meio da aula ali, não, professora, mas eu tô vendo aqui exatamente, uma outra situação. te questionar se aquilo que você está falando, se realmente é verdade. Exato, exatamente. Então, com certeza, a educação hoje ela é muito mais desafiadora do que há 20, 30 anos atrás. Então, você tem que estar atualizado, você tem que estar antenado, né? Você tem que estar ligado mesmo e entender, e às vezes falar a mesma linguagem, né, que os alunos, para poder acompanhar e poder mostrar que você está ali para orientá-los para o caminho correto, né? A gente tem feito com isso também projetos de extensão, a gente tem estimulado os alunos de alguma forma a fazerem pesquisas, para que, já como a gente tem hoje em dia uma tecnologia que nos proporciona ter acesso a pesquisas, né, já realizadas, né, agora como centro universitário a gente consegue ter a nossa revista científica, então a gente tem estimulado os alunos a esse lado mais pesquisador, vamos dizer assim, por meio dessa abertura no centro universitário e também por meio dos projetos de extensão que nós temos realizados, né, e temos tido bom sucesso. Que legal. Na tua opinião também, eu queria saber, quero saber, eu quero saber, o que é mais importante para o cirurgião dentista hoje? Seria o conhecimento ou a valorização dele? Eu, particularmente, tenho a minha ideia. Eu quero saber a tua ideia em relação a isso. Da feita que o cirurgião dentista ele tem um conhecimento suficiente, que ele se sente seguro a realizar um procedimento, a você ter o poder de convencimento para o seu paciente, para dizer para ele qual é o melhor tratamento a ser seguido, você automaticamente vai passar a ser valorizado pelo seu paciente, esse paciente vai falar de você para familiar dele, e, consequentemente, a valorização do seu trabalho será uma consequência do seu conhecimento. Então, eu sempre falo para os meus alunos, falei, gente, hoje vocês estão ouvindo aqui a teoria, parece que é cansativo, mas é maçante, mas quando você chega na prática, o seu poder de convencimento de tratamento, inclusive de você vender o seu tratamento, é por meio do seu conhecimento. Claro. É onde as pessoas elas vão acreditar em você, né? E aí eu digo assim, a venda, né? Na odontologia ela começa pela confiança. Por que eu estou falando isso? Porque eticamente a gente tem incorrido num erro muito grande de precificar, principalmente o quantitativo desses profissionais. O qualitativo consegue valorizar o seu conhecimento. O quantitativo precifica. Verdade. Entendeu? Então, nesse mundo de redes sociais, né, a gente acaba vendo, nossa, como tem seguidores, deve ser bom. E chega na hora, a gente acaba vendo infrações éticas absurdas acontecendo. E que estão atrás de precificação, não de valorização. Então, vamos longe. Semana passada saiu a questão da medicina ter aprovado a questão de anunciar preços. Só que logo postaram... De consultas. Pois é, mas eles postaram que a medicina pode postar preços. De consultas, não de procedimentos. Eles não postaram que era só de consultas. Entendeu? Então, o qualitativo, ele não foi preservado ali. Por quê? Porque quando houve a postagem, o quantitativo se preocupou em colocar logo que podia postar valores. Valores financeiros. Sim. Né? Então, a precificação... Volto a insistir, para o universo da quantidade de profissionais que estão no mercado, ele está sendo mais importante do que
o valor de investimento na saúde bucal. Exatamente. Não é muito melhor ser reconhecido pelo seu conhecimento do que pelo seu Você preço? está vendo que eu estou colocando um assunto em pauta para discutir exatamente isso, de como a base da educação e odontologia pode formar dentro do aluno, imbuí-lo desse sentimento de que ele vai ter que fazer o paciente entender que ele está investindo na sua saúde bucal. E, Jéssica, e esse sentimento e esse perfil é criado na cadeira da graduação, né? Como nós entrevistamos uma colega também que ela enfatizou mesmo, a nossa vida profissional começa na graduação. Então, é na graduação que a gente, né, monta aquele perfil que vai ser levado para a carreira profissional para o resto da vida. Ou você age de uma forma ética, seguindo, né, cientificamente falando, ou não. É uma escolha. E aí a gente sempre preza para que as entidades tomem a odontologia para esse lado, né, científico, do conhecimento, para que a gente possa formar bons profissionais. Que isso é importantíssimo para a odontologia e para a sociedade. Muito bem. Certo? Certo. Bom, como a gente falou, direção está aqui no meu ponto eletrônico e viu como foi rapidinho? Sim. A gente já vai fazer meia hora de episódio e nós vamos já entrar nas considerações finais. Pedir para a Penélope iniciar as considerações finais, depois passa para você. Você vai falar um pouquinho do conselho, tá? Do que você está vendo o conselho hoje, como é que você enxerga. Sim. E depois olha para essa câmera e faz o convite para assistir esse episódio do Odontocast falando de educação e odontologia com a Uni Isamashi. Ok? Penélope? Então, Jéssica, só para concluir mesmo esse pensamento que a gente já estava conversando, quando a gente convida as entidades aqui, é justamente para a gente, né, ter a parceria das entidades, né, falar sobre a questão ética, a questão profissional. Tem também as resoluções que a gente acabou não falando aqui sobre graduandos, né, a parte da graduação, graduandos em pós-graduações também, que é uma coisa que a gente bate muito e a gente... Ela é uma decisão, né? É uma decisão que a gente pede muito, né, aos gestores para que obedeçam, para que acompanhem as decisões do Conselho Federal de Odontologia, para que dê bons exemplos. Tá bom de falar disso, eu vou precisar também entrar. A decisão do Conselho Federal que veda a participação de alunos de graduação em cursos de pós-graduação, ela é punitiva até para o coordenador ou o professor. Né? Eu cheguei a mandar isso para todas as coordenações, não sei se tu já estás disposto, porque tu assumiste há menos tempo, e se tu não tiveres eu posso te mandar. Por quê? Porque o coordenador que estiver permitindo graduandos em pós, ele também é responsável por isso. Sim, sim. Entendeu? E aí é bom que seja tocado nesse assunto. Com certeza. Também. Continua, por favor. Então, essa parceria que a gente, né, pede às entidades educacionais no ensino de graduação no Brasil é justamente por isso, porque nós como conselhos, a gente, como eu falei, a gente não cresce não tem crescido exponencialmente como os cursos de odontologia, então a gente tem que ampliar nossos meios de informação, né, Marcelo? De divulgação e de parcerias mesmo, para a gente poder manter, né, conseguir um nível de graduação na área da odontologia que seja satisfatório para o profissional e para a sociedade. Sim, então, o objetivo é esse, Jéssica. E eu gostaria de te agradecer a sua participação aqui, com certeza de grande valia, mais uma entidade que veio a somar para essa parceria, e a gente almeja realmente que a gente seja parceiro nesse sentido, ético e profissional.
Com certeza. Eu gostaria de, nesse momento, agradecer porque vocês nos convidaram, né? A gente pôde, de alguma forma, contribuir e falar um pouquinho do nosso trabalho na Unesa Mais. Gostaria de informar também que nós estamos muito solícitos a tudo que o Conselho nos orienta, a tudo que nos é passado, e, de alguma forma, a gente sempre tenta fazer com que os nossos alunos sejam e tenham um comportamento ético diante disso, né? Nós temos um professor, o professor Dário, que ele faz parte do conselho daqui de odontologia. Então, eu falei, professor, essa disciplina não tem como ser de outra pessoa. Com certeza é a sua cara, e nada melhor do que uma pessoa do próprio conselho passar as informações sobre a condição ética, né, da odontologia, o código de ética da odontologia para os nossos alunos. E a gente tem feito essas práticas, né, inclusive eles já vieram para cá, inclusive eu já agradeço a vocês sempre abrirem as portas para a gente, né, para passar as palestras. Tenho observado que o conselho, hoje, parece que a gente vive, a gente percebe que nós temos um conselho vivo, sabe, que se preocupa com os profissionais, que se preocupa com as faculdades, e a gente vê o movimento de vocês com essa preocupação e a clareza de tudo que é feito. Então, parabéns por essa gestão, porque nada melhor do que a gente se sentir envolvido. É isso que eu tento, pelo menos, fazer na faculdade, envolver os professores, envolver os alunos, deixar eles, de alguma forma, fazerem parte da vida acadêmica. Então, a gente, vindo aqui, a gente está, de fato, falando para vocês como é que é a nossa instituição, como é o nosso atendimento em consultório, enfim. Então, parabéns por isso, né? Tenho certeza que está sendo algo muito grandioso para todo mundo que assiste, e também para o conselho entender de uma forma, com nossa visão, como que funciona essa parte mais interna. E gostaria também de convidar a todos que estão aí nos assistindo a passar a assistir mais os nossos podcasts. Hoje nós falamos um pouquinho sobre a Unesa Mais, e se inscreve no canal e aproveite. Muito obrigado pela tua participação. Te dizer que eu fiquei te observando durante esse episódio. Eu acho que a Unesa Mais está muito bem representada por ti. Obrigada. Né? De verdade, o Dário já tinha me falado que tu estás fazendo um bom trabalho lá. E a gente observa muito o movimento, né, da pessoa, do profissional. E, sinceramente, eu acho que o Reinaldo fez uma grande escolha. Infelizmente, ele não está aqui porque ele foi convidado, esse danado, né? Confirmou que vinha. Está devendo, hein, Reinaldo? Bom, e o conselho vai estar sempre aberto também a ter essa condição de parceria, né? Enquanto, pelo menos, esse grupo estiver aqui, nós estamos sempre tentando trabalhar em prol da odontologia. Não há individualismo, não há nenhum tipo de movimento da nossa parte dos conselheiros que não seja em prol da odontologia. Esperamos muito sucesso de todos os profissionais envolvidos em cada evento que nós tenhamos dentro do universo da odontologia, e principalmente que novos profissionais venham dignificando mais, elevando mais o nosso nível, porque a odontologia ela é uma profissão muito, muito sensacional, eu diria, no sentido de promover saúde à população, fazer a população sorrir, fazer a população ter o bem-estar através da sua condição, vida, né? Qualidade de vida, né? Onde a gente começa tudo pela boca, né? Se a gente não se alimenta, se a gente não sorri, se a gente não beber, então tudo começa pela boca. Por isso eu acredito que a gente tenha que lutar por um futuro cada vez melhor. Não sei se esse futuro que está se apresentando é o melhor por conta de algumas variações, mas eu torço muito para que ele seja e vejo um futuro melhor, Unesa Mais, com a tua participação. Gostei muito de te conhecer no Odontocast, já te conhecia antes, mas eu não tinha batido esse papo contigo, tendo essa conversa mais olho no olho dessa forma, e fiquei muito satisfeito com isso, tá? Com isso a gente vai encerrar esse programa, te dando a revista Sorrisos Brasileiros do CFO. Aqui um exemplar do nosso código de ética também. Perfeito. E a caneca é um presente também do conselho para você levar de recordação do nosso podcast. Muito obrigada. Aqui também o manual de práticas odontológicas na ética que nós fizemos em parceria com a OAB.
Isso. né? Então aí também tem uns Perfeito. tópicos bem interessantes. Dizer para você que conte sempre conosco, tá? De verdade, o teu semblante de tranquilidade me trouxe uma sensação muito boa em relação a entender que a Unisamar está bem representada, tá? Muito Então, obrigada. aqui fica o nosso abraço a todos os colegas. A Labodental é quem nos fornece a canequinha, é uma grande parceira também do Odontocast. E nós vamos ficando por aqui com esse episódio com a professora Jéssica, que está hoje coordenando o curso de odontologia da Unisamar. No mais, ficamos por aqui e até o próximo episódio do Odontocast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Um abraço a todos, fiquem com Deus.